Esta é a aula 22 do módulo 4. Qual é o papel dos exames laboratoriais na cessação do tabagismo? Quando solicitar exames, nós podemos fazer o tratamento do tabagismo sem requerer a realização de algum exame complementar. Todavia, é importante a realização dos exames porque eles funcionam como um demarcador da situação atual do indivíduo, muitas vezes desconhecida pelo próprio, e também como um fator motivador para a cessação. Vejamos duas situações. Os pacientes fumantes que não estão procurando atendimento para deixar de fumar, mas que, de acordo com as suas queixas clínicas, são solicitados exames. O profissional de saúde, ao estar de posse desses exames, pode aproveitar esses resultados como uma janela de oportunidade para o aconselhamento do tabagismo, se os exames estejam normais ou alterados. E vejamos o caso dos pacientes fumantes que procuram atendimento para deixar de fumar. Nesse caso, mais que no anterior, os exames vão ter um objetivo fundamental de motivá-los na cessação, além de avaliar a possível contraindicação ao uso de fármacos para a cessação do tabagismo. Então, os resultados dos exames complementares, se normais, eles podem tranquilizar o paciente, indicam que é a melhor hora para deixar de fumar, pois ainda não apresentam nenhum dano às doenças relacionadas ao tabaco. Mas e se estiverem alterados? Servem de alerta para o paciente, indicam que o melhor é parar de fumar já, impedindo que aconteçam novos danos e melhorando a qualidade de vida. Quais são os exames complementares que devem ser solicitados? Normalmente, em nossa rotina, fazemos radiografia de tórax, que é considerado um grande terror, um fantasma para os pacientes. Eles têm medo do que possa dar o raio-x, por isso adiam de forma indeterminada durante o tratamento a realização desse exame. A espirometria, um exame que mede a função pulmonar, e o eletrocardiograma, são exames que fazemos de rotina. Também podem ser solicitados hemograma completo, lipidograma, glicemia e outros a critério clínico. Mas atenção, ter cuidado com pacientes que ficam adiando a realização dos exames para também adiar o início do tratamento. Acaba o exame complementar não sendo realizado como sendo uma desculpa para postergar o início do tratamento. O exame é complementar, então, o tratamento é fundamental que se inicie o quanto antes. Em relação às provas de função pulmonar, é um exame utilizado para determinar sinais iniciais de limitação do fluxo aéreo em pacientes fumantes assintomáticos. A redução do volume expiratório forçado no primeiro segundo, que é um dos grandes marcadores da obstrução ao fluxo aéreo, é importante que todos saibam que ela diminui em média 25 a 30 mililitros por ano, mesmo nos indivíduos que não fumam. Os tabagistas de 15 cigarros por dia, esse volume chega a reduzir o dobro, 60 ml por ano. E os tabagistas de mais de 15 cigarros por dia, os tabagistas pesados, essa queda pode alcançar 80 ml por ano. Então, essa informação é fundamental no encorajamento, neste aconselhamento para o indivíduo parar de fumar, melhorar a sua capacidade respiratória, reduzir essa grande perda que está tendo por fumar. Então, o exame de função pulmonar ou espirometria é utilizado para determinar esses sinais iniciais de limitação do fluxo aéreo, é um marcador de morte prematura para avaliação do risco de doença pulmonar obstrutiva crônica, para o câncer de pulmão, para a doença arterial coronariana e para o acidente vascular cerebral. Tem sido identificado em pacientes com diagnóstico de DPOC, apresenta utilidade comparável ao colesterol na avaliação do risco cardiovascular e define quais fumantes têm elevado risco para câncer de pulmão, segundo o estudo de Young Hopkins, publicado em 2007. A cessação do tabagismo, portanto, reduz esse declínio acentuado
do volume expiratório forçado no primeiro segundo que os fumantes estavam até então experimentando. Se alcançada até 45, 50 anos, a cessação pode não só preservar o VFUM nos valores normais, como reduzir substancialmente as complicações cardiorrespiratórias do tabagismo, segundo o mesmo estudo de Young Hopkins. Aqui temos um gráfico que já mostramos em outra aula, adaptado de flecha e peto, mostrando que a cessação do tabagismo é essencial em todas as fases da doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Desde a parada aos 45 anos de idade até a parada aos 65 anos, há benefícios com a cessação do tabagismo. Ou seja, se modifica o traçado da curva de perda da capacidade respiratória do indivíduo. Então é muito importante observar e mostrar essa curva para os pacientes de que haverá sim ganhos na sua capacidade respiratória se pararem de fumar em qualquer idade, mas quanto mais cedo pararem, melhor ainda. Agora vejamos sobre a radiografia de tórax. O raio-x de tórax deve ser solicitado na consulta inicial do tabagista, assim como a espirometria, o eletrocardiograma e o hemograma. A vantagem do raio-x é que ele tem ampla disponibilidade e oferta, é de baixo custo, é de alta sensibilidade na investigação de imagens que possam correlacionar com um quadro de malignidade. O profissional deve estar atento à localização do carcinoma pulmonar, que é mais frequente no lobo superior direito, e comparar, se o tabagista tiver exames prévios, o que é raro, comparar com radiografias anteriores para a imagem sugestiva de neoplasia pulmonar, especialmente na ocorrência de pequenos nódulos solitários. É sempre bom ver o raio-x anterior. Os sinais radiológicos mais encontrados são atelectasias, aumento do volume hilar, enfisema segmentar ou lobar do tipo obstrutivo, massa parenquimatosa e o nódulo pulmonar solitário. Um aumento de volume hilar na radiografia é a imagem mais frequentemente envolvida com a presença do câncer de células escamosas, uma neoplasia que tem uma relação estreita com o tabagismo. Já uma grande massa com cavitação sugere fortemente a possibilidade do carcinoma epidermoide. O nódulo solitário pulmonar, de até 3 centímetros, uma vez que sua presença se relaciona a 10% dos casos de câncer de pulmão. Todo nódulo pulmonar solitário deve ser investigado. As imagens acima de 3 centímetros, com margens irregulares, especuladas e cavitações com paredes espessas, embora não inteiramente específicos, são achados morfológicos que podem estar relacionados com malignidade, e o clínico que estiver vendo esse tabagista deve dar sequência ao acompanhamento, ele próprio ou encaminhando para um colega já durante o tratamento. Não tem que esperar o paciente acabar o tratamento para investigar alguma massa suspeita, algum nódulo que surja na radiografia. Nódulos pulmonares com padrão de calcificação laminar, difusa, central ou em pipoca têm grande possibilidade de ter caráter benigno. Agora vejamos outro exame muito importante, que é o eletrocardiograma. E aí iniciamos com essa frase: não devemos esperar no eletrocardiograma do fumante algum traçado que possa detectar uma situação óbvia de infarto iminente. O que vamos observar então? Alterações de repolarização inespecíficas e sobretudo difusas, que sugerem presença de aterosclerose coronariana, que está relacionada com tabagismo. E vão levar a uma necessidade de uma avaliação mais precisa, com teste ergométrico, ou recomendar mesmo uma visita ao cardiologista, durante também o processo de tratamento. Vejamos as alterações no traçado mais observadas no tabagismo. Fumantes com longa duração no tabagismo, sem antecedentes de pneumopatias, é frequente verificar-se como única normalidade do eletro uma onda P negativa no traçado em AVL. Tal achado é conhecido pelo sugestivo nome de sinal do cinzeiro, conforme podemos observar aqui nas imagens. Um
paciente com DPOC e taquicardia atrial multifocal, o eletro com onda P verticalizada e ondas P negativas vistas em AVL. A verticalização da onda P, caracterizada por maior amplitude em D2, D3 e AVF, é a característica da DPOC. Por isso ela é também denominada onda P pulmonale, conforme vemos no traçado ilustrativo do eletrocardiograma com onda P verticalizada. Um pesquisador chamado Chatterjee observou que as alterações na duração do complexo QRS após 30 minutos depois de um indivíduo fumar, os padrões das ondas e o efeito da idade também é modificado pelo tabagismo de longa data. O mesmo pesquisador, em estudo de 2011, estudo transversal, avaliou as mudanças no eletro em fumantes aparentemente saudáveis e em um grupo controle de não fumantes. Embora a presença de onda P pulmonale não tenha sido significativa, o P foi maior que 0,05, 8% dos fumantes apresentavam esta alteração, que leva ao desenvolvimento de cor pulmonar subsequente à hipertrofia atrial direita, que é resultado do tabagismo crônico. Também observaram que havia significativa alteração na amplitude da onda R nos fumantes com mais de 20 cigarros por dia, quando comparado aos fumantes de 10 cigarros por dia e ao grupo controle de não fumantes. Também significativo. E que houve mudança na amplitude da onda T nos grupos de fumantes também com mais de 20 cigarros por dia e de 10 a 19 cigarros por dia, quando comparado ao grupo controle de não fumantes. Portanto, alterações que ilustram já os efeitos do tabagismo no eletrocardiograma em indivíduos que ainda estão aparentemente saudáveis e assintomáticos. Devi e colaboradores, um estudo bem recente, 2013, observaram que o intervalo QT foi encurtado e a duração do complexo QRS foi ampliado nos fumantes. Embora no estudo que ele realizou os valores não apresentassem significância estatística. Observe o gráfico da esquerda, a frequência cardíaca foi maior em fumantes e isso foi estatisticamente significativo, comparado a não fumantes. O intervalo RR, o intervalo QT e do segmento ST estavam encurtados, conforme outros estudos prévios, em fumantes, em comparação com não fumantes, o que foi altamente significativo do ponto de vista estatístico. Podemos ver aqui no gráfico da direita essa comparação. Obrigado pela assistência. É importante considerar os exames como fatores motivadores, portanto, para a cessação do tabagismo e também diagnosticadores de condições que até então não se saberia pelo fato do tabagista não estar vinculado, no momento que está procurando por um tratamento, a nenhum serviço de saúde, a nenhum programa. Então também é uma janela de oportunidade para o diagnóstico esse momento da procura do tratamento do tabagismo. E vejamos a segunda estrofe do poema Chama e Fuma de Manuel Bandeira. Gozo cruel, ventura escassa, dono do meu e do teu ser, amor, chama, e depois fumaça. Obrigado.